Mais um pau tá pelando, tava demorando pra ele, que é muita mídia e pouco futebol, Neymar Júnior, aparecer aqui no quadro. Tivemos aí uma série de debates envolvendo os apaixonados por futebol e outros que só gostam da confusão mesmo, sobre a situação esdrúxula, né, da briga, né, entre o Robinho Júnior e o Neymar Júnior. Então a família Júnior em crise, teve um conflito ali, vindo do mais velho para o mais novo, pelo menos a parte agressiva, né, física, e a folga da parte do mais novo para o mais velho. Esse é o relato, sendo bem genérico, você pode procurar saber, mas a gente está gravando o programa, então talvez até a hora que for ao ar tenham mais informações ainda. Acho que não vão divulgar as imagens por conta dessa trégua, né, que o Robinho Júnior, ele propôs depois de chegar junto com o staff dele, com notificação, pedir punição, depois mudou de ideia numa entrevista no pós-jogo do Recoleta. O Neymar pediu desculpa inicialmente, depois que o Robinho Júnior pediu desculpa, ele reforçou que estava errado, só que ele meteu um famoso mais. O famoso mais. Sempre mais. Mais com S, não é o mais com I e S. E eu quero saber de vocês, que temos aí, que a produção levantou de polêmicas, né, envolvendo o Neymar ao longo da carreira, pra gente tocar este programa. Vamos lá, Torelli. A gente tem alguns assuntos, alguns momentos, né, que marcaram a carreira do menino, agora homem velho de 35 anos, Neymar, que ficou marcado por muitos anos por questões de indisciplina, por algumas questões extracampo, e a gente já separou aqui de cara uma das primeiras polêmicas da carreira dele, né, que foi uma situação envolvendo o Marcel, ex-companheiro de equipe dele no Santos, né, que o Raul trouxe pra gente, né, e que... Explica um pouquinho melhor, Raul, como é que foi a situação. Então, boa tarde a todos aí, começando um pau tá pelando. Isso aí foi no Santos de 2010, aquele Santos... Não. Pau tá pelando. Pau tá pelando. Pau tá pelando. Pau tá pelando. O que eu falei? Pau tá apelando, não é? Pau tá não, pelando. Pau tá é pelando. apelativo? O trocadilho é intencional? Sim, todo ele. É genial o nome? Obrigado, vocês são fofos. Mas fala direito. Isso aí na época deu o que falar do Marcel. Então, foi a situação daquele Santos de 2010 que era mágico, né? Pra galera aí que gostou na época, que o Santos que metia 8, 9, foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista, mas não era só flores, né? Tinha um confronto ali entre a molecada e a galera mais experiente, e esse confronto aí aconteceu no dia do aniversário do Zé Love, o nosso Zé Eduardo, que recusou um teste no Milan. Ele fazia aniversário de 23 anos e os jogadores mais experientes resolveram amarrá-lo na trave, jogar ovo e chutar a bola. Numa dessas vezes que foram chutar uma bola na direção dele, o Marcel chutou, o Neymar ficou bolado, disse que estavam perdendo a linha, que podia machucar o Zé Love. Os dois discutiram, saíram num empurrão ali, não sei se chegou a ter tapa. Depois o Neymar não quis falar com os jornalistas e o clima ficou meio ruim. E coincidentemente, depois disso, o Marcel foi perdendo espaço no Santos, mas só coincidência. Mas já foi uma briga na época que o Neymar era garoto, né? O experiente era o Marcel e o Neymar cobrou responsabilidade no experiente na época. Vamos lá, isso é bom de destacar. Isso é 2010, certo? Sim, 2010. Realmente um ano mágico pro Santos. Copa do Brasil, depois ganhou Libertadores, esse grupo. O Marcel, em termos de bola, ele é um grão de areia comparado ao Neymar. Então ele perder espaço, futebolisticamente falando, no Santos, era uma coisa até natural. Até porque o Santos era um dos melhores times da América do Sul, não só do Brasil. Tava formando o time que seria campeão da Libertadores. O Marcel já era reserva, tá? Nesse time aí, quando aconteceu isso. Você lembra quem era o titular? Titular em 2010 era o nosso... Era o André? André Balada, jogou o Borges também no Borges Santos. chegou no ano seguinte. Na época. Time muito bom do Santos. Tinha o Danilo, que hoje é zagueiro favorito, / lateral do Ancelotti. Tinha o Alexandro. Um time muito bom do Santos. O Elano. Esse time de 2010 o quarteto era Ganso, Robinho, né? Nosso cancelado 2, Neymar e André. O Marcel era banco, assim como o Zé Love também era banco. Pois é. Essa safra aí do André, Zé Love, do Ganso, do Neymar, essa molecada que era muito talentosa e tinha muita moral. Em todo grupo tem a panela da base, tá, gente? Tem a panela da base, tem a panela dos experientes, dos casados, né? Tem a panela dos gringos e nesse caso aí não tinha tanto gringo ainda no futebol brasileiro e rolou esse trote infeliz. Agora, é engraçado que muita gente vem, infelizmente, defender qualquer tipo de ação
não vou nem falar bélica, eu vou falar búlica, porque de bullying, né? No futebol, porque futebol é terra de ninguém, futebol tem as próprias leis, tem que resolver tudo no vestiário. E na época, a galera não gostou, né? Eu acho que tá rolando um problema de entender que não importa o personagem, e sim a agressão. Então, se o Neymar estava defendendo aí o Zé Love, no caso, ele estava certo, que realmente passou do limite. Mesmo ele sendo um garoto, passou do limite. E agora, mais velho, ele está errado, passou do limite, mesmo ele sendo experiente. Então, não é uma questão etária ou de nome, é uma questão da violência. Comportamento, né? É o comportamento e a violência no futebol, cara. Eu acho que a gente confunde. Futebol não é MMA. Futebol não é pra quem é mais forte, mais valentão. Futebol é pra quem é mais talentoso com a bola no pé. Inclusive, o futebol no esporte sofria com homofobia, tá? No início do século, esporte de macho era remo. Tinha preconceito com futebol, com jogadores de futebol. E aí a gente chega a esse ponto aí. Eu até abro espaço pra vocês estenderem o comentário, mas, repito, deu muita repercussão em mídia isso também. Não vou comparar com a de hoje, porque, como eu disse, hoje o Neymar é muita mídia e pouco futebol. Mas na época ele era muito futebol e muita mídia também, por consequência disso. Quer falar, Raul? Não, pode falar você primeiro. Não, cara, eu acho que esse tipo que de... o Torelli falou muito bem, tão bem, que eu não consigo nem falar nada. Esse é que é o ponto. Isso é convencida da porra. Não, eu vejo que essa situação, né, mostra até um pouco do contraste, né, do que é o Neymar, era o Neymar naquela época, que tava começando, tava aparecendo, e o que é o Neymar hoje. E eu vejo que essa atitude dele de querer proteger o companheiro, né, de querer proteger o Marcel, né, que falaram, não, o Zé Eduardo, perdão, dizendo que o cara passou do ponto e tudo mais, mostra que ele ainda, como ele estava surgindo, ainda não tinha muito conhecimento do que era o bastidor do futebol, não entendia muito bem como é que eram as leis não escritas do vestiário, né? E acabou se posicionando corretamente, e hoje em dia eu acho que essa atitude dele com o Robinho Júnior revela como que é o ambiente do futebol mesmo, né? Como você falou, né? É muita violência, e ele entendeu e interpretou perfeitamente o que é esse ambiente, né? Então é curioso, né, a gente ver como que o Neymar foi de um jogador que, até de um certo ponto, inocentemente, foi querer defender o Zé Eduardo por achar que o Marcel passou do ponto, e hoje quem passa do ponto é ele, né? Porque já ficou internalizado o que é esse ambiente de vestiário, né? Que muitas vezes vamos, a palavra da moda, né? É tóxico, né? Mas é mais grave a agressão do Neymar ao Robinho Júnior. Bem mais. Bem mais. Do Marcel, você não acha também, Raul? Acho, até porque essa do Marcel foi mais empurrão e xingamento, uma brincadeira. Não. Digo dele prender na trave o companheiro. Você acha do Marcel mais grave ou do Robinho mais grave? Eu acho do Neymar mais grave com relação ao Robinho Júnior. Porque a troca de empurrões, ela é muito ruim. Mas não é um tapa na cara. Agora, eu acho que a maior agressão aí é segurar o cara na trave e ficar chutando bola no cara. Não, também acho. Isso deu um problema também várias vezes no futebol. Aquele do caso do Roger Guedes no Palmeiras, que o Nick vai colocar as imagens, que o Felipe Melo, a galera mais velha, prendeu ele, já jogou ovo, bateu, e ele foi embora do Palmeiras muito por causa disso. Ele não fala com ninguém daquele time campeão. Várias vezes no podcast ele foi falar isso. Depois ele vai jogar até no Corinthians com raiva do Palmeiras. Então, assim, é uma parada que perde a linha, né? E meio que culturalmente é feita pelos mais velhos pra mostrar de respeito quando o cara tá subindo na base, um aniversário ou alguma coisa. Culturalmente, essa cena aí que amarraram o cara, botaram o negócio na cara dele, cena bem feia mesmo. Então, na época, os jogadores mais experientes como o Felipe Melo acharam normal, e o Roger Guedes ficou muito revoltado, e muita gente fala que foi um dos motivos dele não querer ficar mais no Palmeiras, né? Ele não tem carinho, ele tem mais carinho pelo Galo, como ele não foi campeão, do que pelo Palmeiras. Então, isso, assim, é que nem trote de faculdade, né? Que já foi bem pior e deu uma melhorada, né? Isso aí. Quando eu fiz faculdade já tava melhor. Se você não quisesse participar do trote, ninguém fazia nada com você, mas antigamente, pelos relatos, era bem pior. Isso é uma desculpa pro ser humano exercer a maldade dele, né, cara? E querem, os outros maldosos querem que esse espaço continue garantido. É simples. Não tô falando que eu sou santo, não. Eu sou o irmão mais velho. Eu já fui moleque, eu já fiz molecagem, obviamente. Mas eu não vou bater palma pra atitude minha errada quando eu tinha 15, 14, 13, 18, 19 anos. Eu não vou. Não faz sentido, né? Eu abri espaço pra seguir o erro. Acho que fazia muito parte da cultura da época também, né? A sociedade, nesse sentido, era mais violenta. Então, assim, acho que o trote
trote no futebol é um dos temas aí com relação ao Neymar e essa questão de vestiário, né? De brigas no vestiário. Acho que o Pauta Pelando vai por esse... Não no vestiário, mas dentro do CT, que aí o pessoal fala que resolve-se no vestiário. Sobre a cultura, é óbvio que tinha trote em todas as épocas. É óbvio que todo mundo brincava mais velho. Até hoje brinca com o mais novo, faz parte dessa zoação, né? O mais novo tem uma coisa de ser folgado, né? De chegar sem noção, emocionado e tal. E faz parte da educação também, né? Nossa, né? Tomar algumas orientadas assim mais duras, né? E eu sofri com isso e às vezes... Sofri, que eu digo, não é sofrer a palavra, mas eu passei por isso e às vezes a gente brinca até hoje nesse sentido. Tem a garotada que trabalha com a gente aqui, tem o Yuri, o pai da bola, a gente brinca muito com ele. Que ia participar com a gente é fã do Neymar, o Tuninho. Mas há limite pra todo mundo, sabe? Eu acho que quando a pessoa se sente mal, ofendida ou qualquer coisa, eu acho que a gente tem que pedir desculpa e não fazer mais, ou tentar não invadir o espaço da pessoa assim. Mas não é que tem que ser uma relação fria, não pode brincar um com o outro, zoar um ao outro. A gente mesmo aqui no grupo, eu sou mais velho, te zoa pra caramba, brinca, entendeu? E às vezes brinca num tom agressivo, que é coisa da nossa vivência, né? Que a gente tem liberdade pra fazer. Mas tem que se passar do limite, a gente tem que assumir o erro e pedir desculpa, né? Agora, o tapa na cara é uma coisa muito grave na sociedade brasileira, tá? Tem gente que prega que tapa na cara é pior que soco, que é humilhante com o homem, né? Sociedade machista aí fala muito disso. Não sei se vocês já ouviram isso, Nicolas e Raul. Não, tem gente que... Sim, já ouvi bastante essa ideia. Tem até aquela briga do Carlos Alberto com o Tevez, que ele fala, né, que não se bate na cara de homem nem cospe. E aí ele dá um soco no Tevez, né? Então tem gente que prefere levar um soco do que levar um tapa. O Carlos Alberto já falou que uma das birras dele com o Roger era de ficar chutando bola nos garotos, no treino. Pegar a galera da molecada da base e ficar fazendo bullying de chutar bola em cima, que segundo o Carlinhos, o Roger fazia. E as pessoas, assim, é porque você fala alguma coisa, parece que você tá transformando pessoas nas piores pessoas do mundo, como pode, caráter. Eu acho que às vezes tá ligado à falta de noção, cara. Também acho. Isso é uma coisa completamente sem noção. Você imagina um ambiente de trabalho, eu faço isso com estagiário de jornalismo. Você chega na redação, teu estagiário assim, que nem um suíno. Pô, seria processado na hora. Eu acho que até a gente conversou isso, né? O meio do futebol parece que pode tudo, né? O meio que a galera acha que pode tudo. E não foi sempre assim. É claro que eu citei aqui na rádio os exemplos do Roberto, do Pelé e do Zico. É óbvio que no grupo do Zico e desses caras citados tinha trote, tinha o bullying deles, né? Bullying do bem. Mas é tipo assim, Moser, chegou agora, você é mais novo do grupo do Mundial, carrega a mala de todo mundo aí. Fulano, faz nosso café. Beltrano, entendeu? Era uma coisa assim. Não é uma coisa, de enfiar porrada, não é uma coisa de chegar no treino, dar um drible e tomar uma. O Bebeto desconcertou o Zico no primeiro treino dele. Vou dar esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito bom. Dá uma roda de bobo, de 2 toques. O Bebeto recebe, dá uma gingada de corpo, tira o Zico da jogada de uma forma linda e toca. Aí, em vez do Zico dar um tapa nele, falar que ele não tem que fazer isso, qualquer coisa, ele falou, o moleque aí, fica de olho que o moleque é diferente. Realmente é diferente. Então, assim, e tinha a idade pra ser, até aposentado da época, tinha mais de 30. Era o ídolo do Bebeto. Às vezes parece que o Neymar não amadureceu, né? Também tem aquele caso do Everton, lateral, né? Que dá um drible nele na seleção, e ele faz a falta e nem vai lá falar com o moleque, uma falta meio agressiva também. Então, o Neymar tem essa mania, né? Ele devia abraçar mais essa molecada, ele devia abraçar mais. Mas ele é referência dessa molecada. Então. E ele não é o cara que reclama que, não posso dar um drible? Dar drible é desrespeito à essência do futebol. Tá vendo? O Torelli entrou num ponto interessante, né? Que é essa questão do drible, né? Que ele ficou a carreira inteira sendo marcado por ser um jogador cai-cai, muito por conta de ser um jogador muito driblador, né? Então, muito jogador adversário perdia a paciência, perdia o psicológico por conta desse jogo arisco do Neymar, e muitas vezes ele para se proteger até de uma certa forma das pancadas que ele recebia, muito no futebol francês também, né? Que ele tomava muita porrada por lá. Ele acabava tendo que se projetar, se jogar e tudo mais pra não sofrer uma pancada, não sofrer uma lesão. Então é um cara que sofreu muitas consequências de ser um jogador driblador, e aí isso condicionou muito o que a gente tá vendo na carreira dele hoje, né? Que ele é um jogador que cai menos, mas se lesiona mais, porque ele percebeu as críticas como negativo, né? De ficar se jogando e tudo mais, e aí ele passou a ficar mais em pé, mas por consequência tomar pancadas mais fortes, ter lesões mais graves, e aí hoje ele é um jogador que
não aceita o drible. Uma característica que fez ele ser quem ele é, né? Então é muito contraditório a gente ver o Neymar que hoje não aceita tomar um drible, sendo que ele, a carreira inteira, foi um jogador que era driblador. Mas assim, ele tem um ponto específico, que eu até mandei no grupo, que mesmo no auge dele ali, driblando muito, ele foi o jogador da era Filipão ali, de 2014, que mais tomou cartão amarelo da seleção. E ele não era de bater nos outros, ele não era defensor. Então assim, a seleção que tinha Davi Luiz, Thiago Silva, Luiz Gustavo, vários marcadores que desciam a porrada, o Neymar foi o que mais tomou cartão, e como diz a matéria do Extra, sempre reclamando, sempre caçando a confusão. Então assim, o Neymar até no auge tinha esse problema de caçar confusão. Óbvio que são situações diferentes, né? Isso aí é com o adversário, mas ele também, você consegue listar aqui umas 10 confusões do Neymar, tanto no auge quanto agora, discutindo com o adversário. Então ele tem esse problema. E você ser o jogador que mais tomou cartão amarelo de uma era, sendo o craque, o cara, a camisa 10, é no mínimo esquisito, né, Toré? Neymar é o mais indisciplinado entre top 10 do mundo. Isso que ano que é, Nick? Depois da Copa de 2014. Isso daqui... Desde o fim de 14, na verdade. Mas é uma matéria de 2016, falando que ele foi o jogador que teve mais cartões amarelos entre os top 10 do mundo, né? Ele teve 28 cartões amarelos e um vermelho em 126 partidas desde o fim da Copa de 2014. Isso começou em 2014, quando viram que depois da era do Filipão, na era Filipão, né, que é de 2000 e depois da Copa de 2010, ali um pouco depois do Mano, até a Copa de 2014, ele foi o jogador da seleção com mais cartão amarelo. Aí começaram a fazer essa análise, aí depois viram que no mundo ele era o mais indisciplinado entre aquela seleção FIFA, né, aquela seleção FIFA que tinha todo ano. Então assim, ele era mais indisciplinado que o Sérgio Ramos, que defensores, então assim, é algo interessante pro lado negativo. E algo que ele não sei se ele evoluiu, não sei se ele ainda toma tanto cartão, a minha impressão de que ele ainda toma, aí são cartões por reclamação, são expulsões por esse tipo de atitude desrespeitosa com os árbitros e companheiros de profissão. Ele não é um jogador de pegada, de dar carrinho, de desarmar, de combate, ele nunca foi esse jogador. Eu acho, né, pelo menos eu posso estar errado, mas não é a impressão que eu tenho dele. Eu não lembro do Neymar ter sido expulso ou recebendo cartão por dar uma pisada, eu também não lembro, dar um carrinho, não lembro. Eu lembro só de discussão, reclamação. Só nessa volta agora do Santos, que ele tá há pouco tempo aí, acho que tem um ano que ele tá aqui, eu já lembro de 3 suspensões dele de reclamação, de cartão por reclamação. 3 suspensões. E ele tem alguma agressão dele em campo? Não, né? Só sendo agredido, né? Vou dar uma pesquisada aqui, mas eu não lembro. De campo e bola não vem nada à cabeça. Mas não é dessa forma que ele é marcado. O Marcelinho Carioca, por exemplo, ele era um cara que chegava firme na marcação. Ele marcava muito, cara. Dava carrinhos assim feios. Ele chegou a ser o jogador mais violento do Brasil, cara. Com mais cartão vermelho, na época que tava voando. Então, é outro perfil, né? O Edmundo fazia muitas faltas também. Jogava que nem um louco. O Luizão chegava firme. Tem alguns jogadores aí que marcam firme, mesmo sendo de frente, são duros, né? O Lúcio Acosta, do Fluminense agora, caraca, o baixinho faz umas faltas que são fortes, tá? Mas o Neymar não tem essa característica. Só respondendo aquela tua pergunta, Toré, se o Neymar já teve agressão, eu achei uma aqui em 2015, na Copa América, contra a Colômbia. Ele dá uma cabeçada no atacante Carlos Baca, é expulso, fala mal do árbitro também, e ele pega 4 jogos de suspensão. Ele não joga eliminatória e fica 4 jogos fora. Tem até o vídeo aí que eu mandei pro Nico, quando ele voltar, ele coloca aí. E começa a confusão. Fechou o tempo. Olha, o Neymar não está no equilíbrio normal dele. Nós temos a imagem na câmera exclusiva, vamos com calma. Olha aí o Murilo conversando com ele. Por que isso? Encostou lá, foi fazer o carinho e o Neymar jogou a cabeça em cima do Murilo ali. E aí fechou o tempo. E eu tive a impressão, o Baca... Olha, tá rasgada a camisa do jogador. O Ramos abraçou o Neymar e tirou ele ali. Vamos tentar buscar essa imagem, porque o craque sabe respeitar o craque. Estão os dois ali no centro do campo, Galvão. O Rames Rodrigues está tirando o Neymar, o Rames Rodrigues está conversando com o Neymar. Olha lá o Neymar, pra que essa cabeçada? Aí tomou uma pancada, não precisava disso. Não justifica qualquer coisa que ele tenha dito agir dessa forma, né? Realmente ele está passando um momento conturbado, né? Agindo de forma muito agressiva,
não aceitando nada do que acontece. Colômbia virou um grande adversário do Neymar por conta do Zuniga, né? Isso. Teve esse reencontro. O Ronaldo não justificou a ação do Neymar em campo. Ah, mas o Ronaldo errava pra caramba. O Ronaldo, que justificam, né? Tudo justifica-se na galera dos anos 90. Ah, porque o Ronaldo também saía. O Ronaldo não falou que tá certo. O Galvão cobre a seleção 200 anos, não falou que tá certo. Aí depois o Neymar fica bravo com o Galvão. Aí depois o Neymar fica bravo com o Ronaldo. Aí os Neymarzete falam que ninguém pode falar do Ronaldo. Daqui a pouco o Neymarzete fala que o Neymar jogou mais que o Ronaldo. É um delírio, cara. Uma bolha também. Independe de quem for. É pra expulsão esse tipo de atitude, Raul? Pô. Acabou o jogo, primeiro que ele dá uma bolada no jogador da Colômbia e depois ele revida a cobrança com uma cabeçada, é pra expulsão. E ele ainda xinga o árbitro depois do jogo, ele pega um gancho por duas coisas, pela agressão e pelo... Tem um xingamento, ele fala que o árbitro roubou, ele fala aquelas coisas que ele fala até hoje em dia, né? Ele ofende o árbitro, sem palavrão, mas ofende. Então, assim, várias expulsão. É uma das poucas vezes que eu lembro do Neymar ter agredido alguém dentro do campo para ser expulso, a maioria é só reclamação. Deve ter outros se procurar. O Nick que falou que ele já saiu no soco com o torcedor depois de ganhar um campeonato, eu não lembrava dessa, ele que me lembrou agora há pouco, na final das Olimpíadas. Não. Então, assim, o Neymar ele tem essa mania, né? Essa mania feia. Ele deu um desabafo no final da Olimpíada de 2016, né, Nick, nesse episódio aí. Só corrigindo o Raul, não foi soco que ele deu, não, mas ele bateu boca com o torcedor logo após o título olímpico, né? Ele deu aquela entrevista pra Globo, né? Falando lá vocês vão ter que me engolir e tudo mais. E poucos minutos depois, um torcedor começa a discutir com ele e ele rebate. Ele rebate mesmo com o título olímpico, sabe? É inacreditável a falta de equilíbrio emocional que o Neymar apresentava já nesse período aí de 2016, 2015 para frente. E continua. Se ele apresentasse na época e hoje não tivesse parado de discutir com os torcedores, ele continua discutindo com os torcedores, né? Sim, ele discute até hoje, né? Inclusive no Santos, né, tem situações dessas, né, de registro dele batendo boca com um jogador após resultado negativo, né? A gente tá vendo aqui uma matéria do mês passado, né? Quando o time empatou contra o Recoleta e o Neymar batendo boca com o torcedor. É uma falta de maturidade impressionante. Todo jogador foi xingado, cara. Isso é normal do futebol. O xingamento ali, a reclamação, ainda mais quando perde. Ele resolveu responder e responde também nas redes sociais, né, o Raul? Direto, né? Ele responde direto nas redes sociais. E só corrigindo aqui, porque o Nick falou, eu confundi. O que ele deu soco foi após a final da Copa da França pelo PSG, que ele agride o torcedor do Rennes na arquibancada. Então, assim, só confundia. Dos Olimpíadas só foi bate-boca mesmo. Raul. Até mandei o link aí pro Nick se ele quiser colocar e dar um soco no torcedor do Rennes após o PSG perder a final da Copa. Então, assim, tem discussão, tem rede social, tem soco, tem várias aí. O Neymar é um livro grande de polêmica. Esse caso do soco na final da Copa da França, acho que é o único caso que eu defendo o Neymar, porque ele teria alegado que teria sido ofendido com gritos racistas, né? Então, pra racista tem que ser soco na cara mesmo. Eu não sou partidário disso, tá? Fogo no racista, soco na cara do racista. Eu acho que a lei tá aí pra ser cumprida. Os racistas têm que ser presos e cumprir mediante a lei. Mas que dá vontade de dar um pregadão na cara e não dá pena nenhuma de quem toma um pregadão na cara ou de quem sofre agressão por ser racista, não dá pena nenhuma. Zero. Então, nesse caso aí, não justifica-se, infelizmente, mas é um tipo de violência que eu enfim, nem tenho como saber o sentido dela exatamente, né? Mas eu realmente fico emputecido com esse tipo de posicionamento. Então eu imagino que alguns outros... E as pessoas tentam minimizar isso, né? Então muita gente que é fã do Neymar minimiza o Vinícius, porque é a questão do racismo do Vinícius, que não sei o que, mimimi. E o próprio Neymar, que eles defendem, já ficou ofendido nesse sentido também. Mais uma vez, né? Aquele... Até vergonhoso lembrar disso, mas aquele Somos Todos Macacos, que nosso Luciano Huck puxou, viralizou pelo Brasil, foi uma polêmica envolvendo o Daniel Alves e o Neymar, né? Os dois saíram na briga contra o racismo. O cancelado 1. E jogaram a banana no campo e ele comeu a banana. Ô, Nick, tem mais de Neymar Júnior? Tem mais sim. Eu peguei uma matéria aqui do Terra, que eles listando algumas das polêmicas do Neymar desde sua volta com o Santos, de pessoas
pessoas, personalidades, jogadores com que ele brigou, né? E a lista é um tanto quanto diversa, né? Porque tem desde estagiário da TNT, passando pelo Thiago Mendes, do Vasco, o zagueiro do Velo Clube, que foi assim que a matéria identificou, não quis nem botar o nome dele, que é o Islam, árbitros ao longo do Campeonato Brasileiro e do Paulistão, e torcedores, né? Então, reforça que essa passagem dele no Santos agora tá se destacando muito mais pelo extracampo, pelas confusões, do que pelo futebol, né? E isso é uma pena muito grande pra mim. O estagiário é o personagem estagiário, que é amigo do Não, é um estagiário mesmo. É um rapaz que fez uma postagem no. Agora eu não lembro se foi no Twitter ou se foi no Instagram. Foi no Instagram, melhor falando. No Instagram. Foi no Instagram, que falando da polêmica do coçar o ouvido, né? Que ele saiu do jogo coçando o ouvido. E o Neymar respondeu. O Neymar fez um comentário no post. Aí ele não viu que o comentário dele no post, aparentemente, ele parece que por alguma razão o comentário dele parecia que tinha sido ocultado. E aí ele reclamou, até apagaram o meu comentário, estagiário de merda. E aí ficou uma treta. O cara brigou com o estagiário, um rapaz que trabalha na TNT, e nem sabemos quem é o rapaz, e virou um desafeto do Neymar. E vou te falar... Nem é estagiário, mas tá ganhando a culpa. Vou te falar, não tá completa não, tá? Tem mais, tem a da Kings League lá, que ele discutiu, que ele falou do Camargo, que é um influenciador aí da Kings League. Tem vários, tem com o Craque Neto, desde a volta do Neymar teve vários aí. Eu tenho uma informação interessante sobre esse caso do estagiário, que o pessoal do Dissola revelou que o estagiário é Neymarzete. Pô... Deve ter muito esculacho, né? Você posta uma notícia, o cara te xinga e você não fez nada. Tu ainda gosta dele. Você consegue explicar? Eu sou muito fã, por exemplo, de alguns atletas, de alguns cantores, alguns atores. Wagner Love, Cleberson e quem? Mas eu não consigo defender incondicionalmente nem meus pais, porra, nem meus avós, nem ninguém. Acho que todo mundo tem defeito, né? Se errar, errou. O que faz as pessoas entrarem nesse... A não ser, exceto as pessoas que recebem pra isso, embora eu entenda que é profissional você não criticar quem paga você, né? Mas como é que explica isso, Raul? Que, assim, todos nós gostamos do futebol do Neymar em algum momento da nossa vida, um grande momento da nossa vida. Eu fui entusiasta e tal. Como é que explica em que apoiam-se os defensores a todo momento que não têm interesses extras? O pobre estagiário que foi xingado, por exemplo. Vamos lá, eu vou falar da minha geração. Assim, acho que é uma coisa que dá até pra entrar em corte aí. A gente teve uma geração aí que cresceu comigo, que foi uma geração beneficiada pela rede social. Que a sua geração de 90 não tinha rede social, né? Quando você pegou rede social, você já era mais adulto, talvez jovem. Então eu cresci ali com meus 11, 12 anos já com rede social. Então acho que o modo de ver o futebol mudou muito. Por exemplo, eu não lembro de talvez você possa me corrigir, mas eu não lembro de uma discussão polarizada na década de 90 entre dois jogadores como foi Cristiano Ronaldo e Messi. E era um inferno você ter 12 anos e ter Orkut, Facebook e você ser fã dos dois. Eram os Messi-zete, o Messi não fazia nada de errado e era só crítica ao Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo não fazia nada de errado e era só crítica ao Messi. Então era um inferno você, gostar de um e estar numa comunidade de um, e porque o outro era horroroso. Então, assim, hoje em dia eu acho que a galera tá tentando mais um pouco dos dois, né? Mais prestigiar os dois. Hoje em dia a galera tira o chapéu pros dois. Mas quem cresceu ali de 2009, 2008 até 2014, 15, 16, era quem gostava do Messi odiava o Cristiano, quem gostava do Cristiano odiava o Messi, e era cego pra todos os defeitos do Messi e era cego pra todos os defeitos do Cristiano. Então eu acho que a gente cresceu uma geração de fã, que é o que você falou, fecha o olho pra crítica do próprio fã, do próprio ídolo, né? Então, assim, eu cresci numa geração de Messi e Cristiano Ronaldo, que eu gostava mais do Messi quando era jovem, mas se eu falasse alguma coisa do Messi, achava que eu odiava o Cristiano. Eu não odiava o Cristiano, eu gosto pra caralho do Cristiano. Só que lá tinha essa polaridade, né? Então, assim, eu acho que a gente cresceu numa geração de muito ódio e muita defesa de botar o ídolo num patamar, porque foi se criando, ficou mais fácil criar fã-clube, porque você não precisava sair de casa, tinha comunidades pra isso. Então, notícias chegando o tempo todo, a galera conseguia achar defesa fácil pra notícia. O Cristiano Ronaldo jogou o microfone do repórter na água. Aí achava um jeito de achar uma justificativa pra ele ter feito essa babaquice. O Messi recusou falar com o fã.
achava o jeito de uma defesa pra ele ter recusado falar com o fã. Então ficou fácil as notícias chegar rápido, você defender logo o seu atleta. Então virou tipo um time de futebol, o jogador virou um time, algo assim. Mas isso aí sempre teve, tá? O cara que gosta muito, por exemplo, vou falar uma rivalidade que tinha, Zico e Maradona. O cara gostava muito do Zico, ele arrumava forma de falar que o Maradona era drogado, que o Maradona só tinha o negócio da Copa do Mundo e do Napoli. Ele arrumava um jeito de criticar o Maradona. E os dois eram amigos, tá? E o cara que criticava o Zico arrumava um jeito, geralmente citando a questão da seleção, do pênalti e tal, ou tentando diminuir as conquistas do Flamengo. Depois do Romário e Ronaldo, era proibido no Rio falar que o Ronaldo era melhor que o Romário, durante um bom tempo. O Ronaldo acabou ganhando o coração de uma geração um pouquinho mais nova. A geração 80 para 90 vê o Romário de uma forma intocável. A geração que já nasceu no fim dos anos 80, já pegou mais o Ronaldo, a época do Ronaldo, ou no início dos anos 90, ela já viu o Ronaldo como incomparável. Então, e um ofende o outro, né? Sempre foi isso, isso é normal. Mas a questão do Neymar, eu acho que ele não tem um rival, né? Hoje em dia, eu vejo que as pessoas estão tentando puxar uma rivalidade dele com o Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira. Bem lembrado. O Vinícius Júnior é o rival. O Mbappé também foi muito rival do Neymar, né? A galera criticava muito, falando que ele boicotava o Neymar no PSG, né? Não só o Neymar como o Messi. Então, ele sempre tenta achar um rival pro Neymar aí. Vocês falando dessa questão de gente defendendo, de fã-clube e tudo mais, tem um tweet aqui que eu até mandei pra vocês alguns dias atrás, né? Que eu acho que resume bem o que é essa situação, né? De que apareceu um defensor falando que tinha alguma coisa errada nessa história do Neymar com o Robinho Júnior, porque o elenco não ia deixar, que essa conta não fecha. E um rapaz muito inteligente falou assim: tem gente que se pegar o Neymar comendo a mulher, coloca a culpa no sofá, né? Então, eu acho que isso reflete muito o que a gente vê hoje em dia, né? Teve vários jornalistas que vieram defender o Neymar. Porque estão querendo... Teve a discussão séria do paparazzo na Placar nessa semana também, que falou que era culpa da política, que estão querendo jogar a culpa na política. Sim. Que a questão do Neymar é política. Cara, qualquer homem, líder, referência de qualquer grupo, pai de família que agride com um tapa na cara ou agride um atleta que está subindo a base de 18 anos, qualquer um seria criticado. Qualquer um. E o mais engraçado independente da história, época. Toré, que vieram falar que não tinha vídeo, que tinha que esperar, começaram a defender um monte. Aí veio o pilhado falando a versão, como é que foi a versão, e acabou que no final das contas o Neymar assumiu que teve agressão, que ele passou do ponto, né, ontem. Então, assim, a galera defendeu, teve gente falando até que não foi essa agressão toda, e ele assumiu que errou, e assumiu que foi homem pra assumir que realmente passou do ponto, assumiu o tapa. A única coisa que ele falou é que ele achou que já tinha resolvido, e aí ele foi pego de surpresa quando o Robinho aceitou as desculpas e mesmo assim seguiu em frente. Aí eu não sei até que ponto essa extrajudicial foi o Robinho ou foram os empresários dele querendo colocar... Ele disse que ele tava brabo também e resolveu junto com os empresários, no calor do momento. Ele assumiu, sim. E isso aí é beleza. Independente dos outros ficarem fazendo vista grossa, o próprio assumiu é o mais importante. Só que o problema é o mais, né? Mais vocês da mídia, mais vocês procuram, Não, a gente tá aqui trabalhando. E é risadinha, né, Tere? Risadinha. Então, assim, se você não fizer nada disso, ninguém vai inventar que você deu um tapa na cara de um moleque. É muita criatividade, cara. Assim, o roteirista da vida esportiva e social do Neymar poderia fazer novela mexicana, cara. É um barraco atrás do outro, assim, que a gente nunca vai esperar que aconteça. Ninguém ia esperar. Não vi ninguém falar, imagina se o Neymar briga com o Robinho Júnior, que é tipo assim, quase um afilhado dele. Isso não faz sentido nenhum. Aí vem como é que é o nome? Prisão dos Famosos. O Robinho lá da cadeia. Tremembé. Vai ter uma temporada do Robinho puto com a agressão do filho dele. Parece que vai ter, né? A temporada nova vai ser com o Robinho. Sugeriram aí que ele tivesse na boa rede social chamada de esgoto, Twitter. Cara, eu fico pensando aqui como é que deve estar a cabeça do Robinho Júnior, cara. Porque eu entendo que ele deve ter ficado chateado com o tapa e tudo mais, mas tudo tá levando a crer, pelo menos na minha visão, que ele só tomou essa atitude de expor, de colocar processo e tudo mais, muito por pressão do staff dele, né? E não tiro a razão dele em fazer isso. Eu acho que ele tem todo o direito
de fazer isso, mas pra mim fica muito claro que foi uma pressão de empresário. Aí ele chega no clube, ele sofre pressão do elenco por ter exposto a situação. Deve ter sofrido uma pressão danada do próprio clube e do staff do Neymar para tirar a acusação. Ainda assim tem que lidar com a pressão do público, que parte dele abraçou o discurso de que o Neymar não fez nada de errado, de que é assim mesmo. Não, muito ex-jogador entrou nessa onda. Vocês nunca pisaram no vestiário. Exatamente. Entram nesse mérito, e tudo isso sendo filho do Robinho, que tá preso. Então, cara, eu fico tentando imaginar como que tá a cabeça desse garoto. Mas agora eu vou entrar do outro lado. Eu já vi lives do Robinho Júnior, às vezes ele fazia live na Twitch, né? Principalmente quando ele subiu. E assim, já vi corte, ele tem uma personalidade complicada. Tem uma personalidade jovem, ele é marrento, ele tem uma personalidade um pouco complicada. E a notícia que tem saído, que você até colocou na tela aí, é que o elenco não gosta dele. E essa briga do Neymar aconteceu numa discussão dele com o Ilharão. O Neymar meio que foi pra defender o Ilharão. Então, assim, a galera mais velha, pelo que parece, a galera mais velha do elenco não vai pra cara do Robinho. Agora, o Robinho é vítima, ele faz por merecer? Como é que ele é lá dentro? A gente não sabe. Será que é um crião do monstro? Ninguém merece tomar um tapa na cara. Concordo, ninguém merece tomar um tapa na cara. Mas será que ele merece? O elenco tá contra ele? É isso que eu tô falando. Será que ele merece o elenco? Ele não merece, porque ninguém merece ter uma pressão contra quando você foi agredido. Mas pelo que parece, o mais é que a pressão contra vem antes. Ele já tava brigando antes com o elenco. O Neymar meio que foi pra separar a briga, porque ele é padrinho do menino, foi pra separar a briga e acabou se exaltando e perdendo totalmente a razão. Mas o Neymar foi ali pra falar, pô, abaixa a bola, não discute com o Arão, porque o Arão saiu puto do treino. O Arão, que é difícil, é um cara difícil, é uma complicação, assim. Deve estar realmente difícil trabalhar no Santos hoje em dia. Vamos ser sinceros, né, Torelli? O elenco do Santos é difícil, né? Gabigol, Neymar, Porra! Arão. Jesus do céu. É o elenco do Camburão, hein? Referência aí do Botafogo dos anos 70. O Neymar, ele geralmente era bom de grupo, né? Mas a situação é tão estressante que, enfim, fica difícil pra todo mundo trabalhar, vai piorando. É uma bola de neve, né? Ou uma bola de merda, como costuma falar. O Robinho Júnior já não estava jogando bem, né, Raul? Então, isso aí, ele mesmo fala que deve uma boa atuação. Isso tudo vai atrapalhando mais ainda, né? Ele já tinha virado banco, ele já tinha perdido espaço no Santos, ele chegou a ter chance, depois perdeu espaço. E as notícias de bastidores, que tá saindo muita notícia, né? Então não dá pra saber muito que é verdade. Mas, tipo assim, as notícias de bastidores é que ele não tava gostando de ser banco, e no treino, toda vez que ele driblava um titular ou alguém mais velho, ele dava uma zoada, dava uma marra. Aí uma das frases do Neymar foi que ele não tinha feito gol no profissional ainda, né? Pra ele abaixar a bola dele. Então, assim, é uma situação complicada, né? Meio que parece que ele não tem liga com o elenco. Não sei se ele vai durar muito. Não, mas, cara, ele pode ser um babaquinha completo e o Neymar, a frase dele eu acho importante pra o cara dar uma sossegada. O problema é que deu um tapa no cara. Se ele faz assim, pô, segura que você não fez um gol, show de bola. Discutisse ali num nível intelectual, né? Até, porque isso é intelecto, né? É pensamento, né? O Ale chegou, porra, o negócio chegou a covardia praticamente. Como é que ele vai dar porrada no Neymar, cara? Explica aí. Ninguém no elenco do Santos tem peito pra peitar o Neymar. Ninguém. Tipo, o Neymar foi naquela de tentar defender, né? Foi tentar, tipo assim, pô, vou apaziguar aqui. Acabou fazendo merda, acabou perdendo a linha totalmente. E aquela notícia que eu mandei no grupo, Nick, que o Cuca promoveu o X1 ali pra acalmar os ânimos. Se aquilo for verdade, é bizarro, né? A situação já tá complicada. Ele promoveu um X1 entre o Neymar e o Robinho, que são dois caras que têm ego alto, é pedir pra dar merda. E tinha isso, tá? Antigamente tinha treinamento de X1, principalmente de atacante contra defensor, né? Pra finalizar. Era bem normal ter. E podia gerar desconforto. Tudo pode gerar desconforto, cara. Eu sei, mas após a discussão, os caras estão brigando. Você manter um X1 entre dois atacantes parece que é só pra causar mais briga, né? Mas você ouve relato aí, mas vários jogadores estão posicionando falando que futebol é assim mesmo. Aí eu vejo os caras que jogaram futebol aqui numa época que o futebol aqui era bem mais ou menos, né? Sim, não, porque no Cruzeiro o Tinga falou que depois que o time brigou, que referência a porra do Cruzeiro do Tinga, irmão? Não, aquele Cruzeiro é bicampeão. É o Cruzeiro bicampeão, né? Bicampeão brasileiro. E o brasileiro é referência de quem na época? Não, nada, já tava na transição ali do 7-1. Então pronto, entendeu? Assim, eu acho que a gente ficou muito mal educado. A gente foi sucateando, um amadorismo que foi sucateando com essa geração anos 90. A gente pegou ali uma transição, Toré. Queria? Ali,
Vasco 2011, Fluminense 2012, Cruzeiro 2013 e 14 são elencos assim que são bons elencos, mas que o grupo ali tinha problemas, ou problema de cachaça, ou problema de comportamento, ou problema de briga, e foram campeões. Então acaba tendo um exemplo negativo dando certo, né? Mas não é referência, Raul. Sim, eu discuti hoje no programa. Porque eu falei assim, o cara falou, que o Neymar agora não pode mais ser campeão da Champions. O Yuri Duque, que é até fã do Neymar. Eu falei assim, por que não? Ele, não, porque ele não tem mais condição de jogar na Europa e tal. Eu falei, como é que ele não tem condição de jogar na Europa e a salvação do Brasil no Hexa? Vai ser o cara da Copa do Mundo, vamos supor que ele é o cara da Copa do Mundo. Aí ele não pode jogar na Europa? Ele não tem nível pra jogar na Europa? Concordo com você, mas o que eu tô falando é que essa, querendo ou não, quando a gente vai ficando mais velho, hoje, 2011, 2012, 13, 14, já é passado, passam 10 anos. Então a gente já começa a fazer documentário desses títulos, igual o do Flamengo de 2013, era um time ruim, numa época ruim, mas foi campeão, então vai ter documentário, vai ter tudo isso. Só que se a gente for parar pra pensar, essa galera que tá virando referência hoje, que ganhou o título há 10 anos atrás, Carlos Charla, dia sim, dia não, tá em documentário, essa galera, querendo ou não, é referência porque já passaram 10 anos. Agora, a gente vai discutir que aquele futebol não era mais referência? Concordo. Mas eles estão na história dos clubes, estão na história do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Mas aqui era uma zona, o Cruzeiro faliu depois. Concordo. Aqui não estavam os melhores profissionais. Concordo. Aqui a gente falando que assim, eles acham que podem falar porque eles levantaram o caneco. Então, assim, querendo ou não, a gente pegou uma época que a galera de má gestão foi campeã. Quantos anos o Corinthians foi campeão devendo não sei o que com o André Sanches aí? Infelizmente, a gente pegou essa fase por isso. Quantos títulos mundiais que esses caras ganharam internacionalmente? Chupou laranja. Quem pode falar é Marcelo, Real Madrid, o próprio Neymar. Isso sim pegou futebol de primeira prateleira mesmo. Beleza. O Neymar, que aqui no Brasil ganhou o título no Santos, que tinha briga de assim já não também. Agora, quem não pegou isso aí, quem não fez carreira lá fora, com todo respeito, assim, eles podem citar que o vestiário era difícil, isso acontece em alguns vestiários, mas não é vestiário de referência. Agora tá tendo problema no Real Madrid também, o vestiário do Real Madrid. Hoje teve sofro, né? Teve o Valverde apanhou pro Tchouaméni, de acordo com o jornal lá da Espanha, também não sei se é verídico, mas que saiu que lá no jornal que ele apanhou pro Tchouaméni e o Mbappé saiu rindo sozinho do treino. Mas isso é referência? Tá bem o vestiário do Real Madrid? Vai ganhar alguma coisa esse Real Madrid assim? Então, não vai ganhar segundo ano seguido sem ganhar nada, mas é o maior elenco do mundo, o maior time do mundo, querendo ou não. Por que o melhor ataque do mundo não ganhou nada? Por que o Romário com o Edmundo não ganharam nada no Vasco? Porque é uma briga descomunal, né? Porque tinha essa zona, entendeu? Então assim, não é referência, cara. Referência são os times de ponta mesmo, vencedores e que conseguiram Só que infelizmente no futebol, Torelli, tem times que vão ser campeões fazendo tudo errado. Toda regra tem exceção. Tem time que o vestiário é porcaria e ganha. Mas aí vem Luxemburgo citar Zago e Edmundo como se fosse referência. Referência é uma porra nenhuma. Entendeu? É porque foi o que eu falei, chegou numa época no Brasil que a gente tinha, sei lá, 5, 6 anos seguidos de um time que tinha várias confusões ganhando o brasileiro, igual o Corinthians 2005, os caras saíram na porrada. Eu sei que aqui não é referência de nada essa época, mas... Corinthians anos 90 também, né? Nos anos 90. É porque o Corinthians nos anos 90 ainda competia contra Real Madrid, contra Manchester United. A gente ainda chegava em Mundial em pé de alguma coisa, entendeu? E era uma briga do caramba aquele Corinthians. Era, mas o meu ponto é, quando a gente pede referência de Zico, Pelé e Roberto Dinamite, ou você pega no Fluminense alguma referência de respeito também, um Rivelino na época, ou nos outros times também referência de respeito, pessoas profissionais, pessoas que entendem os limites, ou delimitam bem os limites. São Paulo do Telê. São Paulo Telê é um dos maiores exemplos, melhores exemplos. Aí é um dos melhores jogadores do mundo, jogava no São Paulo Telê, bateu o Barcelona. Quando você pega esses exemplos aí, beleza. Daqui a pouco, infelizmente, a referência vira Vanderlei Luxemburgo, pô. Vira a galera que, infelizmente, ajudou a sucatear o futebol brasileiro. E até hoje paga o preço, né? Mas assim, eu acho que isso é questão de tempo. Por quê? Quando eu fui crescendo, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, a referência era a galera da década de 80. Isso quando eu fui ficando mais velho, a referência foi virando a galera da década de 90. Daqui a pouco vai virar da galera da década de 2000. Daqui a pouco vai chegar na década de 2010. Aí o Neymar vai ser referência também. Então assim, é complicado, mas infelizmente tem essa transição de tempo. Bom, tem mais? Temos que ir. Antes da gente finalizar, eu só queria mostrar mais umas 3 paradinhas aqui que eu achei, que foi na época de Barcelona, que ele e o Arda Turan foram os únicos jogadores do elenco que foram multados por indisciplina, por conta de atraso no treino, por conduta de vestiário, e eles, na época, tiveram que pagar 200 euros para cada atraso em treino, né? Então, e aí, segundo contando todos os jogadores e tudo mais, na temporada o Barcelona chegou a arrecadar 11 mil euros em multas. Aí eu já não sei se é só
dos dois, esse é de todo mundo, mas provavelmente Neymar e Arda Turan foram a maior fatia dessa caixinha aí. Isso é um processo normal na Europa, tá? O Kaká já foi no podcast falar que na época do Real Madrid também tinha isso, de caixinha para atraso, e isso aí no Barcelona quem implantou foi o Luiz Henrique, que por sinal, eu até falar para você gravar o nome dele, Luiz Henrique era o técnico, que é o técnico do melhor time do mundo hoje, que é o PSG, que foi responsável por tirar o Mbappé de lá, porque o Mbappé não queria voltar para marcar, e depois que ele saiu, o PSG ganhou tudo, né? Então uma referência boa aí, já que o Torelli gosta. E falando eu gosto, cara. Os caras são talentosos, eles vão conseguir alguma coisa, mas o trabalho sempre ganha, cara. Ah, o Luxemburgo não gostava de trabalhar. Tu gostava de trabalhar, ele trabalhava bem, ele tentava impor limite de disciplina, só que, infelizmente, muitas vezes ele era pego no pulo, né? Ele rolava uma hipocrisia, né? Então, isso atrapalhou, entendeu? Corinthians 98, Luxemburgo, eu vejo, às vezes, jogo antigo ali, era visto na época como uma referência tecnológica da época, né? Sim, tem várias virtudes e não à toa colheu os resultados, mas subiu a cabeça, pô. Claramente subiu a cabeça, com as coisas extra-campo. Mais alguma aí, pra finalizar? Mais um, vocês falaram de PSG. Não podemos esquecer da histórica treta dele com o Neymar, não, com o Cavani, né? Da cobrança de pênalti, de falta. E aí a gente achou uma matéria do Ivan Haupt mostrando que tinha uma briga de egos gigantesca. Mas aí o Neymar queria bater o pênalti que o cobrador era o Cavani, entendeu? Aí é dose, entendeu? Querer contar muito com a generosidade do atacante, né? Atacante... o Neymar tinha acabado de chegar, né? Já é egoísta, né? Então, o Neymar tinha acabado de chegar. Parece muito aquela treta do Romário e Edmundo, né? Precisa do cara tomar a conclusão de que, pô, não dá pra eu ser o batedor porque tem um batedor melhor que eu. Não sei se é melhor, tá? Talvez nem seja, mas querer tomar no grito, entendeu? Então, falando batedor de pênalti, é óbvio que jogador, o Neymar é muito mais jogador do que o Cavani. Mas assim, o Neymar se tornou um dos maiores batedores de pênalti do mundo também, isso é fato. O maior aproveitamento do mundo foi dele por um bom tempo aí no PSG, tanto que ele ensinou o Messi a bater pênalti na Copa de 22, né? O Messi fala isso, o Messi batia de outro jeito, o Messi começou a bater do jeito do Neymar na Copa de 22. Então assim, o Neymar se especializou nisso. Agora, essa treta com o Cavani, eu não sei se na época ele já era especialista em pênalti, mas a treta do Cavani foi pro puro ego mesmo, e concordo com você, tinha acabado de chegar. O que mais, Nick? E aí, só pra fechar, antes de mostrar o vídeo do René, tem uma outra matéria aqui que eu acho que é interessante da gente mostrar aqui, que é uma matéria de um jornalista francês falando que o Neymar bebe e não dorme porque fica jogando videogame. Teve agora o Rodolfo falando do Neymar, do Futeboteco, falando do Neymar do Narguile, trocar a noite pelo dia. São relatos semelhantes, né? E é o que a boca miúda fala dele mesmo, de forma recorrente, né? Então assim, você tem que provar. Ninguém tá na minha casa, acordado junto comigo. Mas as horas dele, quantas horas ele tem de CS? 1 bilhão de horas? Bastante. As coisas vão se provando aí com... Muitas. Com A facilidade. realidade, né? Torelli, é que o Neymar é um mar grande de busca na internet. Tudo que você jogar, você vai achar. Se a gente ficar buscando aqui, a gente acha até 10 horas da noite. Você quis dizer o maior de busca, ok. Não, o mar mesmo, porque o mar tem muita água, entendeu? É gigante. Tá. É um mar grande. Entendi. Show. Que analogia. Que momento pra analogia. Eu vou tomar um vinho. Eu gosto do mar. O mar é a minha segunda casa. Ok. E lembrando que Neymar estava num pique já em 2018, né? Num pique envolvente lá no quinto metatarso. Lesão de craque, né? Lesão de craque. Mas a recuperação é que é o pior, né? Às vezes a gente consegue prever as coisas por sorte, outras vezes realmente por consequência. O René Simões, eu acho que caminha mais para a segunda parte. Ele tentou falar para ver se alguém agia, se alguma coisa mudava, acabaram fazendo piada sobre, e aí tá o resultado. Beleza? Uma polêmica em cima da outra. O pau tá pelando, o número 3 foi do Neymar, as polêmicas do Neymar. Um abraço, Raul, um abraço, Nicolas. Fiquem com essa do René. Valeu! Mas hoje eu vou dizer pra você que eu tô extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz, ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Em nome dessa arte de jogar futebol, que eu sou totalmente partidário, eu acho que quem tem qualidade tem que fazer, nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Primeiro,
vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Mostrar, que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou, e eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional, eu sou fã dele, eu acho que é um árbitro extremamente competente. Mas disse para ele, você tem que fazer parte dessa educação e tem que dar os cartões quando ele se jogar, quando ele criar as situações, tem que dar. Depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele, é de uma falta de educação que poucas vezes eu vi. Ele tá tão poderoso que da saída, se eu não me lembro se foi do quarto ou terceiro gol, vejam na televisão, o Ad pediu para que ele retornasse ao meio-campo e a saída foi dada, ele ainda no campo do Santos. Ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, e eu abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro, vai se perder por aí, porque o que ele fez hoje é de uma coisa de a gente sentir, não tem nem gosto pelo futebol. Eu hoje fiquei decepcionado e ainda vi jogadores do Santos, próprios jogadores do Santos que estavam no banco, dizendo, olha, nós não pactuamos com isso não. Muito feio, absolutamente feio o que eu presenciei hoje na Vila Belmiro. E qual a solução que o senhor entende que deve ser tomada? Providências. Educação dos árbitros, quando ele receber a falta, que punam quem fizer as faltas, aí quando ele se jogar, que puna ele também, porque não é possível o que ele está fazendo.